Atos capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Então convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Jerusalém, pregava o evangelho em todas as cidades as quais passava. Amém? Aleluia. Esse é um tempo em que Deus ele tem revelado a sua vontade para nós. É muito importante nós entendermos que agora é um tempo em que Deus ele está falando não para que eu tenha mais uma informação, mas ele está falando de forma em que ele vai direcionar a minha vida. Não é mais uma informação, mas é uma direção de Deus. Essa mensagem é uma direção e não mais algo que vai trazer acúmulo de informações para a tua mente. É algo que vai dar destino para a tua vida. Que aplicado, isso vai transformar a tua vida com Ele, a tua maneira de entender Ele, a maneira como você se relaciona. Toda a mensagem de Deus, ela deve dar direção para mim. A minha relação com Deus, ela deveria dar direcionamento. Então é importante entender que aquilo que Deus ultimamente tem falado não é mais uma informação, mas uma direção. Ele está apontando o destino, ele está apontando o modo como nós devemos viver. Ele está alinhando, ele está ajustando, ele está colocando em ordem aquilo que não estava em ordem. Ele está trazendo de volta para o centro da igreja, para o centro da minha vida, da tua vida, a palavra. Porque a desordem e a desorientação é a ausência da palavra. Toda ordem, toda desordem é a ausência da verdade, Deus. Uma vez que Deus fala, uma vez que Deus anuncia, uma vez que Ele comunica alguma coisa, Ele produz ordem. Quando Deus fala, Ele organiza. Amém? Então é um tempo em que Ele está produzindo ordem, é um tempo em que Ele está dando direcionamento para mim, direcionamento para você. Porque isso é necessário nós entendermos nesse tempo. É necessário entendermos porque, se observarmos, o tempo em que nós vivemos é um tempo de completa desorientação, gente. Eu não estou falando só na questão religiosa ou espiritual, é em relação a tudo. Você vê jovens e adolescentes completamente desorientados, tudo desavisado, com a mente avoada, a cabeça avoada, sem princípios, sem orientação nenhuma, sem valores,
sem dignidade nenhuma. Eles entregam a sua vida, entregam o seu corpo por nada. É sem orientação, e isso às vezes é devido a uma falta de estrutura no lar, uma falta de educação no lar. Então nós como igreja, nós como responsáveis por isso, de alguma forma eu tenho que ser referência para essas pessoas. Deus ele quer fazer da minha vida e da tua vida um balizador para eles. Deus quer fazer da minha vida e da tua vida alguém que vai transformar essas pessoas, alguém que vai devolver dignidade, alguém que vai devolver o respeito, alguém que vai devolver a honra. Ele quer fazer da minha vida e da sua vida isso. Mas primeiro eu preciso entender que quando Deus fala, Ele quer dar direção para mim. E quando Ele dá direção, eu preciso ser obediente à ordem, à orientação divina. Eu preciso colocar o meu coração na vontade dEle. Porque assim então eu me tornarei um agente de transformação. Alguém que vai auxiliar aquele que precisa. Olha a nossa volta. Olha as pessoas que andam com a gente. Parece que às vezes tudo está normal. Mas se você olhar no íntimo de cada um, se fosse possível a gente observar o íntimo de cada um, a gente já conseguiria ver o quanto as pessoas estão destruídas por dentro. Às vezes você encontra as pessoas pela rua, às vezes você encontra as pessoas no trabalho, mas você não sabe como que é a estrutura da casa dessa pessoa. Às vezes você vê um jovem, um adolescente afundado nas drogas, na prostituição, no álcool, mas você não sabe a estrutura familiar que ele tem. Você não sabe se essa pessoa é amada, você não sabe se essa pessoa sabe o que é um abraço, sabe o que é um carinho, sabe o que é ser beijado por alguém. Às vezes a gente olha as pessoas e não entende a criação. Tem pessoas que são rebeldes, pessoas que são revoltadas, mas às vezes nós não entendemos o porquê que elas são rebeldes, porquê que elas são revoltadas. É um tempo em que Deus vai usar a minha vida e a tua vida para auxiliar essas pessoas. Porque a alma deles clama. E é um tempo em que eu tenho que ouvir a voz de Deus e a voz da humanidade. O relacionamento com Deus ele tem que aguçar os meus sentidos para a voz de Deus e para o clamor dos homens. A vida com Deus, ela tem que gerar isso no meu e no teu coração. Ela tem que produzir isso no meu e no teu coração. Porque eu e você, nós seremos pessoas de esclarecimento. Pessoas de esclarecimento que vão trazer luz ao entendimento das pessoas. Só que a vontade e o desejo de Deus não é só trazer luz ao entendimento, é produzir relacionamento por meio do contato, por meio da relação. A intenção de Deus não é só trazer uma informação, como eu acabei de falar, não é só dar conhecimento, é produzir relacionamento. É a respeito dessas coisas que Deus quer falar comigo e com você hoje. É tempo de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz da humanidade. É tempo de estabelecer relacionamento. É tempo de receber a mensagem de Deus não como uma informação, mas como uma direção de Deus. Como algo que vai balizar a minha vida e assim, de forma consequente, vai orientar e balizar a vida dos outros. Porque é um tempo em que a igreja tem que se levantar. É um tempo em que nós devemos nos posicionar. E para que eu consiga me reerguer, me posicionar da maneira correta, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que viver orientado e guiado pelo Espírito. Amém? Esse texto, ele fala do desenvolvimento de uma promessa. Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer que o Espírito desceria sobre os apóstolos. Que eles deveriam permanecer em Jerusalém porque o Espírito viria sobre eles e então eles seriam testemunhos. Tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, você vai ver o Espírito descendo sobre a igreja. Atos capítulo 2 em diante, você vai ver o Evangelho sendo proclamado em Jerusalém. E daí em diante, em toda a Judéia. E quando o Atos chega no capítulo 8... você vai ver a progressão, a forma como está se desenvolvendo essa promessa. Atos capítulo 8 é quando o Evangelho vai chegar em Samaria. Aí se você prosseguir mais um pouco adiante, Atos capítulo 10, você vai perceber o Evangelho chegando até os gentios. Atos capítulo 11 em diante, até o final, você vai ver a igreja chegando à plenitude dos gentios. Então, o Atos dos Apóstolos gira em torno mais ou menos de Atos capítulo 1, verso 8. A estrutura
didática de Lucas, ele gira em torno de Atos capítulo 1, verso 8, para mostrar de que forma a igreja cumpriu com o propósito de Deus, que era alcançar todos os povos e todas as nações. Mas para isso, Deus ele usou pessoas. Para ele cumprir o seu propósito, a sua vontade, ele cumpriu através de pessoas. E pessoas, nós sabemos, pessoas são complicadas. E no decorrer, nesse desenvolvimento do Evangelho, Deus ele teve algumas dificuldades em relação aos apóstolos. Deus teve alguma dificuldade nesse desenvolvimento. A igreja, até certo ponto, ela queria ficar só em Jerusalém. Então Deus ele levanta pessoas improváveis para colocar a igreja novamente no prumo. Para colocar novamente a igreja na direção. É muito interessante você observar que a igreja ela vai sair de Jerusalém em direção ao cumprimento da promessa, não através daqueles que eram os responsáveis. Isso é muito importante nós entendermos, gente. Porque às vezes a gente fica exigindo daqueles que são responsáveis que façam aquilo que às vezes eu deveria fazer. A igreja ela vai sair em cumprimento da vontade por meio dos improváveis, por meio daqueles que não apareciam, por meio daqueles que até certo ponto trabalharam por trás das cortinas. Aqueles que até certo ponto foram base e estrutura para as pessoas. Então o Evangelho ele vai saltar de Jerusalém em direção ao seu cumprimento por meio de pessoas que ninguém imaginaria que seriam eles. Os apóstolos que até aquele momento eram os responsáveis ficaram em Jerusalém. Quando Estevão morre, Atos capítulo 7, que ele é apedrejado, Atos capítulo 8 vai falar que houve uma perseguição e muitos foram dispersos de Jerusalém. Então Deus teve que levantar um homem, Estevão, que é a primeira vez que ele é falado no Evangelho todo, em Atos capítulo 7. Ele só vai aparecer, vai fazer uma pregação, vai fazer uma revolução e vai fazer com que todos saiam daquele lugar, ou seja, ele vai devolver a igreja ao seu propósito. Mas é um cara que você não ouvia falar dele. É uma pessoa que apareceu do nada nas escrituras. Ele aparece do nada e Deus usa a vida dele para colocar a igreja novamente no prumo. É um tempo em que Deus vai usar pessoas improváveis para devolver a igreja ao centro da vontade de Deus, para colocar ela alinhada na vontade dele. Isso não aconteceu só com Estevão, porque o texto em que nós lemos diz que Filipe era uma outra pessoa improvável também, que não aparecia. Eles vão aparecer, os dois vão aparecer, é a forma que Lucas introduz alguém para então, depois desenvolver a sua história. Atos capítulo 6 é o momento em que Lucas vai introduzir Estevão e Filipe, duas pessoas importantes. Eles vão aparecer em Atos capítulo 6. Atos capítulo 7 fala de Estevão, Atos capítulo 8 fala de Filipe. E o texto que nós lemos vai dizer que Filipe, anteriormente, ele vai chegar a Samaria. Vai dizer que a igreja foi dispersa, que muitos saíram de Jerusalém, e então Filipe chegou a Samaria. E em Samaria ele anunciou o Evangelho. E ali muitas pessoas foram curadas, muitos milagres e maravilhas foram realizados. E muitos creram no Evangelho, muitos creram em Jesus Cristo. E então os apóstolos vão para lá, anunciam a mensagem, impõem as mãos sobre os discípulos, eles recebem o Espírito Santo. E enquanto isso, Filipe continuava anunciando o Evangelho, continuava proclamando as boas novas. E o texto que nós lemos vai dizer que, em certo momento, o Espírito falou para Filipe: dispõe-te, ou então saia, e vá em direção ao sul, ao caminho que vai de Jerusalém a Gaza, a uma estrada deserta. Presta atenção. Uma vez que eu tenho a minha vida no centro da vontade de Deus, uma vez que eu começo a me relacionar, quando eu começo a colocar a minha vida posicionada, eu passo a ser direcionado por Deus. Eu percebo, como eu falei no início, que é um tempo em que a gente vive muito desorientado, gente. A gente vive muito disperso. Sabe, a nossa mente ela vive muito distante.
Quando a minha mente está distante, quando a minha atenção está dispersa, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a orientação de Deus. O texto vai dizer que um anjo do Senhor vai falar a Filipe: dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Levanta e vai. E então Filipe prontamente vai se levantar e ir em direção ao lugar em que o anjo pediu para que ele vá, para que ele fosse. Só que, gente, presta atenção. Nesse momento era o momento em que o Espírito foi derramado sobre a igreja. Era o momento em que o Espírito falava muito claro à igreja. Mas se você observar a vida das pessoas, eram vidas completamente entregues a eles. Os apóstolos, os discípulos não faziam nada além de proclamar o Evangelho e de orar, gente. Eles nada mais faziam senão orar e proclamar a palavra. Eles nada mais viviam senão o Evangelho de Cristo, senão a vida de Cristo. O Espírito foi derramado sobre eles para que eles se tornassem testemunha, não simplesmente para que eles falassem como uma testemunha. O texto vai dizer que, Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer que assim, o Espírito descerá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. O texto não diz simplesmente que vocês falarão como testemunhas, mas vocês serão. A questão não é falar, gente, a questão é ser. Mas para que eu seja uma testemunha, eu preciso ter uma vida com Ele. Os apóstolos viviam completamente entregues a eles. Naquele momento, as pessoas sabiam quem era Jesus. Em algum momento da sua vida, ou alguns viram, ou alguns sabiam quem era Cristo. O que eles não sabiam era que esse Cristo, ele viveria dentro dos apóstolos. Ou eles ouviram falar, mas eles não sabiam que o Cristo viveria dentro deles. E eu preciso entender isso, gente. Eu preciso entender que eu não sou uma pessoa que simplesmente vou falar. Eu preciso entender que o Cristo vive dentro de mim. Que o Pai vive dentro de mim. E que aquilo que eu sou pode revelar quem Ele é. Se há uma geração que desconhece a Deus, elas conhecerão a Deus através da minha vida e através da tua vida. Se há pessoas desorientadas, serão orientadas pela minha vida e pela tua vida. Mas para isso eu preciso ter uma vida completamente entregue ao Senhor. Eu preciso ter os meus ouvidos atentos a Ele, porque eu sei que Deus, se Ele fala, Ele está gerando alguma coisa. Se Ele anuncia, é porque Ele está produzindo algo. Então, se Deus está falando isso aqui, é porque Ele está levantando pessoas que irão ouvir a voz de Deus. É um tempo de estabelecer lugares de intimidade com o Pai, gente. É um tempo de estabelecer lugares de relacionamento com Deus. É de estabelecer, sabe, um lugar secreto onde você se desprende de tudo que é os teus afazeres. E quando você estabelece um lugar de intimidade, um lugar secreto, isso não te coloca numa posição de irresponsabilidade. Ou seja, você deixa de cumprir com as suas obrigações, as suas prioridades. Não. O lugar secreto é um lugar onde você vai aguçar os teus sentidos sem ser irresponsável com aquilo que você tem que fazer. Mas eu falo para você, gente, é um tempo de estabelecer altares de adoração para o Senhor. É um tempo de estabelecer lugares secretos de intimidade. Porque só isso vai aguçar o meu sentido e o teu sentido. Só isso vai dar realmente clareza ao meu entendimento. Só isso vai tirar todo o comichão do nosso ouvido, tudo aquilo que tem tapado o nosso ouvido. Só isso vai direcionar a minha atenção. É ter tempo com Ele. É parar de pensar um pouco nas minhas coisas e pensar naquilo que pertence ao reino de Deus. É parar um pouco de pensar naquilo que é próprio meu. É parar de trabalhar um pouco só para produzir as coisas para mim e começar a produzir para o reino. Parar de olhar para dentro e começar a olhar um pouco mais para fora. É um tempo em que Deus vai mudar a nossa visão. Ele vai tirar a minha visão do meu umbigo e vai colocar a minha visão para o outro, para o próximo. Mas para isso eu preciso ter o meu ouvido atento à voz do Senhor. Eu preciso ouvir a orientação. Levanta-te, dispõe-te e vá para o caminho sul, para a estrada deserta, que vai em direção a Jerusalém, Gaza. Se eu não estabelecer lugar de intimidade, se eu não estabelecer o meu secreto, eu vou viver a minha vida como eu sempre tenho vivido, desatento e sem ouvir a voz do Senhor. Sem perceber aquilo que Ele está fazendo. Se tem uma coisa que eu temo, e se tem uma coisa que eu não quero, gente, perder, é a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus quer fazer no Japão. Sabe, eu queria que isso queimasse mais no meu coração, de verdade.
Porque eu penso que às vezes eu tenho só consciência disso, mas isso ainda não arde dentro de mim. O que eu não quero é deixar sabe, eu não quero deixar de participar daquilo que Deus tem para fazer nessa nação. Eu não quero ser só mais um cristão que viveu aqui nesse lugar. Eu preciso ter uma vida relevante. Nós precisamos ter uma vida relevante. Amém. Nós precisamos ser referências. Eu preciso ter uma vida que será exemplo para as pessoas. Uma vida que será um espelho. Mas para isso eu preciso ter relacionamento com Ele. Para isso eu preciso estabelecer o meu lugar de adoração e o meu secreto. Porque é isso que vai dar direção para mim e para a tua vida. A falta de direção hoje em dia é a falta de ouvir a voz de Deus. E nós não ouvimos a voz de Deus porque a nossa atenção está completamente desalinhada. A gente ouve muitas vozes, menos a voz do Senhor. A gente atenta para tudo e qualquer outra coisa, menos para Ele. A gente separa tempo, separa momentos para tudo e qualquer coisa que me diz respeito. Mas nós não separamos tempo para ter tempo com Ele, para ouvir a voz dEle. Muitas pessoas falam a nossa mente e o nosso coração, mas o Senhor não tem falado mais. Não é porque Ele não quer falar, é porque nós tapamos os nossos ouvidos. E quando eu falo tapamos os nossos ouvidos, não é por ignorância, eu não quero mais ouvir o Senhor, não é, gente. Às vezes eu tenho tapado os meus ouvidos com a minha atenção para outras coisas. E quando eu falo atenção para as outras coisas, gente, eu não estou falando necessariamente coisas ruins. Eu estou falando de coisas boas. Eu tenho falado isso já faz, acho que 2 ministrações seguidas. O que está tirando a nossa atenção, gente, não é o que é errado, não é o que é proibido, é o que é bom. Não é o que é errado, o que é proibido, mas é aquilo que é permitido, feito fora de tempo. Presta atenção, gente. Olha para a sua vida. O que está desconstruindo o nosso relacionamento com o Pai, o que está tirando a minha atenção e a tua atenção, não é fazer o que é errado. É fazer o que é certo, o que pode, fora de tempo. Fora de tempo. Esse é um tempo em que Deus ele vai alinhar novamente a nossa vida. Mas para isso eu preciso aguçar esse sentido. Para aguçar esse sentido eu preciso estabelecer lugar de adoração. Amém? Uma vez que nós estabelecemos esse lugar de adoração, nós recebemos direcionamento. E outra coisa muito importante é eu ter disposição no coração. É um processo. Eu não tenho só que aguçar os meus sentidos, a minha percepção e a minha sensibilidade à voz de Deus. Eu tenho que ter um coração disposto. Porque se eu não estiver disposto a levantar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, não adianta você querer ouvir a voz dele. Mas eu só vou ter um coração disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça quando eu começar a observar a necessidade ao meu redor. Quando eu começar a abrir os meus olhos para a necessidade à minha volta. Isso só vai queimar e arder no meu coração essa vontade, esse desejo realmente de ouvir a voz de Deus e se dispor a fazer quando eu ver a necessidade e o clamor das pessoas que estão à minha volta. Porque quando Filipe se levanta, ele sabe que Deus está enviando ele para algum lugar. E Deus não faz nada sem propósito, Deus sempre faz algo com propósito. Então quando o anjo falou a Filipe, Filipe se levantou e foi em direção ao cumprimento da vontade de Deus, porque Filipe sabia que Deus tinha propósito naquilo, porque Deus não faz nada sem propósito. Então eu tenho que entender que quando Deus fala, Ele quer me posicionar para que eu seja uma resposta para alguém, para que eu seja uma resposta para um lugar, para que eu seja solução para um problema. Mas eu preciso ter disposição no coração e eu preciso ter a minha mente também ligada à necessidade à minha volta. Porque naquele tempo as pessoas precisavam ouvir o Evangelho. E Jesus falou que eles deveriam proclamar o Evangelho. Então no coração dos apóstolos, no coração dos discípulos, eles sabiam que a humanidade necessitava de ouvir o Evangelho da graça.
o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que desperta as pessoas, o evangelho que devolve a honra, devolve o respeito, o evangelho que devolve a dignidade, o evangelho que torna as pessoas filhos de Deus. Então os apóstolos sabiam que as pessoas necessitavam disso. Por isso eles se dispunham a fazer algo. Assim deve ser a minha vida e a tua vida. Eu tenho que olhar à minha volta e pedir, Senhor, permita-me ver a necessidade do coração das pessoas. Eu quero ser resposta para ela. Eu quero ser cura, eu quero ser avivamento para aquele que está frio. Eu quero ser auxílio para aquele que está sem auxílio. Eu quero ser um suporte para aquele que anda, sabe, cambaleando. Para aquele que não consegue seguir uma direção correta. Para aquele que não consegue mais seguir princípios. Eu quero ser resposta. Mas eu tenho que ter um coração disposto. Amém? É tempo. É tempo de abrir os olhos. É tempo de dispor o coração. Porque o Senhor, Ele está fazendo, gente. Ele está fazendo. Não pense que Deus, Ele não está agindo no Japão. Ele está, gente. E como eu falei, eu não quero ser alguém que vai ficar fora daquilo que Ele quer fazer aqui. Eu quero ser alguém que está dentro do centro da vontade dEle. Alguém que vai participar daquilo que Ele quer fazer nesse lugar. A gente precisa ter equilíbrio. Precisa ser pessoas equilibradas. Eu tenho que aprender a ouvir a voz do Senhor e ouvir a voz das pessoas. Eu não posso só tentar uma coisa e me desfazer da outra. Às vezes nós nos tornamos sociais e deixamos de ser pessoas sobrenaturais. Quando eu falo pessoas sobrenaturais, é pessoas guiadas pelo Espírito. Às vezes o nosso discurso ele se baseia somente em um relacionamento, em uma proclamação do Evangelho de maneira social, relacional, mas não é só isso, gente. Eu preciso ter equilíbrio, porque às vezes a gente se torna completamente social e deixa de ser sobrenatural. A gente começa a falar somente de relacionamentos e relacionamento com pessoas e esquece do relacionamento com Ele. A gente acha que proclamar o Evangelho é só abraçar, é só estar perto de alguém, é só auxiliar quando uma pessoa está em necessidade. E às vezes, gente, isso daí tem tirado a minha atenção do sobrenatural. Eu preciso ser equilibrado. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Eu tenho que ser uma pessoa que abraça, que está perto, que auxilia, uma pessoa que ajuda quando alguém está em necessidade. Mas eu tenho que ser uma pessoa que vive guiada pelo Espírito, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa que vive no altar do Senhor, uma pessoa que tem um coração entregue a Ele, uma vida completamente entregue a Ele. Eu não posso me tornar uma igreja que se socializou, mas deixou de ser sobrenatural, gente. Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? E então Filipe, ele vai em direção ao lugar em que o Espírito direcionou ele. E o texto vai dizer que ele vai encontrar um homem, um eunuco etíope. Ele vai dizer que no caminho, ele vai encontrar uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa importante, uma pessoa de respeito, até certa forma de respeito. E o texto vai falar que esse homem, ele vinha em direção à volta para a sua casa, mas só que ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. E o texto vai dizer também que esse homem, ele vinha de Jerusalém. Ele estava adorando a Deus. E enquanto ele ia de volta para sua casa, ele lia o profeta.
Mas presta atenção, ele tinha acabado de vir de um lugar de adoração. Ele tinha acabado de vir de um lugar onde ele ouviu falar a respeito de Deus. Mas só que no caminho ele ainda, sabe, eu não sei se ele ainda queimava ou se existia um certo vazio no coração dele. Mas de certa forma isso é a mesma coisa, porque geralmente nós queimamos ainda pelo Senhor, mas nós queimamos porque talvez isso não é algo que está necessariamente ardendo dentro de mim, mas é um vazio por entender claramente aquilo que Deus falou, por entender claramente aquilo que Ele está me comunicando. Presta atenção, Filipe, com o coração disposto, ele encontrou um homem que ainda queimava por dentro, um homem que tinha sede de Deus, um homem que tinha vontade de conhecer a Deus. E Filipe foi alguém que foi de profundidade espiritual. Filipe foi alguém que conseguiu fazer que esse eunuco mergulhasse de forma mais profunda no conhecimento de Deus. Eu e você, nós precisamos ser pessoas assim, porque nesse tempo em que pessoas são de pensamento raso, de relacionamento raso, Deus estava levantando outras pessoas de relacionamento profundo com Deus, de mentes profundas. Eu e você, nós precisamos ser pessoas assim. Num tempo em que todo mundo é muito superficial, Deus está levantando pessoas do sobrenatural que conseguem mergulhar mais profundo, gente. Que conseguem levar outras pessoas a mergulhar mais profundo nas riquezas de Deus. Aquele homem ainda queimava e Filipe conseguiu incendiar o coração dele. Ele estava nadando no rio de Deus e Filipe conseguiu fazer ele mergulhar nas profundezas para encontrar lá no fundo as riquezas do Evangelho. Eu e você somos pessoas que nós iremos fazer com que os outros mergulhem mais profundo no Evangelho. Amém? É isso que Deus quer fazer da minha e da tua vida. Levar as pessoas a um mergulho mais profundo no Evangelho. É ser resposta para eles. É ser alguém que vai responder à necessidade. No início do capítulo, no início do versículo 26, vai dizer que Filipe ouviu a voz do anjo. E logo em seguida, quando Filipe ouve quando Filipe chega naquele lugar e vê a carruagem, o Espírito vai dizer, te aproxima da carruagem. Corre e te aproxima da carruagem. Então Filipe corre e se aproxima da carruagem. E quando ele se aproxima, o texto diz o quê? Que Filipe ouviu. Quando Filipe se aproximou, Filipe ouviu quem agora? Filipe ouviu o eunuco. Versículo 26, Filipe ouviu quem? O anjo. Logo em seguida, Filipe ouviu quem? O Espírito. E agora Filipe está ouvindo quem? O eunuco. É um tempo em que Deus vai fazer, gente, que a gente ouça a voz do Espírito e ouça a voz da humanidade. Eu não tenho que ser somente uma pessoa sobrenatural. Eu tenho que ser uma pessoa também que vive a humanidade. Eu não posso ouvir somente a voz do Senhor. Eu tenho que ouvir o clamor dos homens. Eu tenho que ser alguém que ouve a voz das pessoas. Eu tenho que ser alguém de atenção para a necessidade da humanidade hoje. Deus, Ele quer fazer da minha vida e da tua vida uma pessoa que consegue ouvir e responder à necessidade daquele que clama. Porque existia um clamor dentro daquele homem, existia uma necessidade dentro daquele homem, existia um vazio ainda dentro daquele homem, ainda que ele queimasse, existia um vazio dentro dele. Então Filipe vai em direção a ele e consegue levar esse homem a um mergulho mais profundo no Evangelho, consegue ser resposta. Gente, comece a desejar isso, comece a ser resposta para as pessoas, mas para isso eu tenho que começar a ouvir a necessidade dos outros. Se você parar para ouvir, gente, você vai ver que existe muita gente em dificuldade. Se você parar para ouvir, você vai ver que o clamor do coração das pessoas, ele é gritante, ele é intenso. Você vai perceber que por trás de um sorriso há um coração destruído, há um coração ferido, há um coração quebrado. Por trás de uma pessoa alegre, brincalhona, que é zoeira, por trás dessa pessoa há um coração quebrado, destruído. Há um coração pisado, há traumas emocionais. Há um desejo de suicídio, há um desejo de desistir da vida, há um desejo de matar a vida, há um desejo de não mais prosseguir. Mas isso está tudo escondido, gente. Por trás de um sorriso, por trás de uma brincadeira. Eu preciso parar para ouvir o clamor do coração dessas pessoas. A gente só vai ser relevante a partir do momento em que nós começarmos a ouvir.
a minha vida e a tua vida só vai ser incomodada a se posicionar e a fazer a diferença aonde eu estou, quando eu começar a ouvir o clamor do coração das pessoas. Intimidade com Deus, ela produz essa atenção para o clamor das pessoas. Quando você estabelece altar de intimidade, quando Ele tira os comichão do seu ouvido, quando Ele tira tudo aquilo que está tapando os teus ouvidos, Ele te ensina e Ele te faz ouvir não só a voz dEle, mas a voz dos homens que clamam desesperadamente. Esse é um tempo, amém? Que Deus ele vai fazer isso com a minha vida e com a tua vida. Amém? E então, quando Filipe ouve que ele falava, que ele lia em alta voz, porque isso era um costume da época, isso era um costume das pessoas ler em voz alta, porque os rabinos diziam que isso era uma maneira de memorizar de forma mais fácil aquilo que você lia. Então, quando Filipe se aproxima, ele ouve o etíope em alta voz lendo o texto. E Filipe se aproxima e pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E de imediato o etíope diz assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique, se não tem quem me ensine? E então o etíope convida Filipe para quê? Para entrar na carruagem. O etíope convida. Quando eu passo a ouvir a necessidade dos outros, quando eu passo a ouvir o clamor do ser humano, ele me traz para a intimidade dele. Amém. Eu preciso entender isso. Quando você está com os sentidos aguçados, quando você está realmente com o coração completamente disposto a fazer aquilo que Deus quer que seja feito, quando você vai em direção àquilo que Deus quer que você faça, ou então aonde você quer que Deus vá, Ele começa a te aproximar de pessoas, e pessoas começam a trazer você para a intimidade. O etíope vai dizer: quem que vai me ensinar? Filipe pergunta: você entende? Não, eu não entendo. Como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? E então o etíope traz Filipe para a carruagem, ou seja, é um tempo em que Deus vai começar a fazer com que as pessoas levem você para a intimidade deles, sabe? Para sentar do lado. O texto vai dizer que ele chamou e pediu com que Filipe se assentasse do lado dele. Quando nós passamos a ouvir o clamor das pessoas, quando eu entrego meu coração à vontade de Deus, Deus começa a fazer com que as pessoas me respeitem e me chamem para a intimidade. Como eu falei, por trás de um sorriso há um coração destruído, mas nós não sabemos. Você só vai descobrir a necessidade do outro quando ele trazer você para a intimidade. E tenha certeza no teu coração. Coloca isso no teu coração, gente. É um tempo em que Deus vai abrir a intimidade dos outros para você. Mas preste atenção. Há um tempo atrás eu falei sobre isso. Você tem que aprender a pisar no coração das pessoas como quem pisa em solo sagrado. Você tem que aprender a respeitar a intimidade das pessoas. Quando alguém começar a te chamar para a intimidade dela, quando alguém começar a te chamar para perto, você tem que respeitar aquilo que é particular dele. Aquilo que uma pessoa te fala em secreto é para ficar em secreto. Aquilo que a pessoa te fala em intimidade é para ficar na intimidade. Não é para você sair falando para ninguém. Por mais que seja pessoa de confiança, o que a pessoa te fala no secreto é para ficar no secreto. Você só vai ser uma pessoa de respeito e confiável quando você começar a guardar aquilo que as pessoas falam para você com respeito. As pessoas só vão respeitar eu e você quando nós começarmos a pisar no solo do coração dela como quem pisa em solo sagrado. Amém? Eu tenho que respeitar a intimidade dos outros. Amém? E então, Filipe percebe que ele lia Isaías 53, que vai falar do servo sofredor, que, como diz o texto, ele foi levado para o matadouro como um cordeiro, um cordeiro sem
sem mancha e sem mácula. E então o texto vai dizer que Filipe, a partir dessa passagem, ele passou a ensinar o etíope. A palavra vai dizer que esse homem, ele era responsável pelos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. O texto vai dizer que o eunuco era um homem importante. O texto diz que ele era um homem importante. Um homem de reconhecimento e um homem, de certa forma, de respeito. Mas o eunuco sendo um homem importante, o eunuco sendo um homem de respeito, um homem que carregava sobre si uma responsabilidade, um homem de elevada posição, ele não permitiu que isso fosse um impedimento ou uma barreira para que ele desse atenção para alguém que passava pelo caminho. A elevada posição, o elevado nível de respeito que esse homem tinha, não o impediu de ouvir um cara que estava o quê? Abaixo. Não permitiu com que ele deixasse de ouvir uma pessoa simples. Mesmo ele sendo um homem de respeito, um homem considerado, ele deu atenção para um cara que passava pelo caminho, que vinha andando. Ele estava de carruagem, estava de X1. E o cara vinha andando, chinelando. Mas isso, gente, não o impediu. Isso não travou o coração dele para que ele fosse ministrado por uma pessoa simples que passava. Olha só, observa hoje em dia. O que mais você ouve hoje em dia? Ninguém consegue ser ministrado por ninguém mais hoje. Ninguém respeita mais ninguém. Porque com a facilidade da informação, você pode ouvir pregações boas na internet. Gente, você pode ouvir os melhores pregadores do Brasil na internet, os melhores pregadores americanos na internet. Então ninguém quer mais vir aqui e ouvir uma pessoa simples. Ninguém mais respeita ninguém. Porque se você quer ouvir uma boa mensagem, você vai na internet. Você ouve. Quer aprender alguma coisa teologicamente? Vai na internet. Sabe o que isso tem acontecido? Isso tem matado o propósito da igreja, na verdade. Porque Deus, ele confiou o evangelho a homens para que homens se relacionassem com homens. Eu não estou falando que é errado você ouvir. Não, é bom. Você aprende muita coisa. Mas presta atenção, o propósito da igreja não é só trazer conhecimento para a tua mente, é estabelecer relacionamentos. A vontade de Deus é estabelecer relacionamento no nosso meio. Uma vez que você não respeita aquilo que está sobre a vida do outro, você começa a travar o propósito de Deus. Porque o que Ele quer fazer não é só trazer luz para a tua cabeça. Ele quer fazer você lidar com os homens, Ele quer fazer você se relacionar com as pessoas, porque Deus confiou o evangelho a homens para que homens se relacionassem com homens. Ele quer que o conhecimento, que a informação flua por meio da relação, por meio do contato. Por isso que eu falei, o etíope chamou o Filipe para sentar do lado dele. O que Deus quer fazer nesse tempo é ensinar as pessoas por meio da relação. Mas só que hoje, ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém respeita mais ninguém, porque se acha autoconhecedor, porque se acha autossuficiente. Isso tem parado, gente. Isso tem travado muitas pessoas. E eu preciso respeitar aquilo que está sobre a vida dos outros. O eunuco respeitou aquilo que estava sobre a vida de Filipe. Sendo um homem simples, o eunuco respeitou. Então Filipe, a partir daquele texto, daquela passagem, ensinou e falou a respeito de Cristo para aquele homem. E então o entendimento dele foi esclarecido. Eu preciso respeitar aquilo que está sobre a vida do outro. Eu preciso respeitar a graça, eu preciso respeitar o lugar, eu preciso respeitar a posição que as pessoas ocupam, independente de quem seja. É um tempo em que Deus está restituindo, Ele está devolvendo o respeito e a honra para as pessoas. E eu, como filho de Deus, eu tenho que respeitar aquilo que está sobre a vida do meu irmão. Eu tenho que ser uma pessoa de respeito. Em Números capítulo 12, vai falar que Arão e Miriam falaram contra Moisés.
Êxodo capítulo 12 vai dizer assim, que Arão e Miriam criticaram Moisés, porque Moisés tinha se casado com uma mulher etíope. O texto vai dizer que Arão e Miriam questionam, dizendo assim, será que Deus só fala por meio dele? Será que Deus não fala por meio de nós também? Será que a mensagem só vem por meio deles? Será que Deus não está comunicando algo através da nossa vida? Arão e Miriam falam isso contra Moisés. E o texto de Números capítulo 12 vai dizer que Deus ouviu isso. O texto vai dizer que Deus ouviu, e então Deus manda chamar Arão, Miriam e Moisés na tenda do encontro. E o Senhor desce na coluna de nuvem. E o Senhor chama Arão e Miriam. E o Senhor diz o seguinte para eles: olha, se há um profeta no meio de vocês, com ele eu falo por visões e em sonhos. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. E ele vê a minha forma. Presta atenção, gente. Tem coisas que Deus fala para um que Ele não fala para outro. Existem coisas que estão sobre a vida de um, que não está sobre a vida do outro. Existem pessoas de intimidade com Ele. Deus não diz que não havia profeta, Deus diz que havia profeta. Deus diz, existe profeta no meio de vocês. E com eles eu falo por visões e em sonhos. Deus não diz que eu não falo com eles, eu falo por visões e sonhos. Mas com Moisés eu falo face a face. Existem pessoas de intimidade com o Pai. Existem coisas que Deus dá para um, que não dá para outro, que Deus derrama na vida de um, que Deus não derrama na vida do outro. E eu preciso respeitar aquilo que está sobre a vida do meu irmão. Eu preciso respeitar aquilo que Deus colocou sobre a vida do outro. Porque uma vez que eu respeito aquilo, eu começo a entender a minha posição e Deus começa a fluir. Aquilo que está sobre a vida do outro passa a fluir para mim também. Mas eu preciso respeitar, gente. Respeitar aquilo que está sobre a vida do outro. É um tempo de respeitarmos uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos o corpo, nós somos a igreja. Se Deus fala num todo. Deus comunica num todo. Amém? Ele era um eunuco. Ou seja, ele era provavelmente, era bem provável que ele seria uma pessoa castrada. Seria bem provável. Porque existiam tipos de eunuco. Aquele que realmente era castrado, aquele que se fazia eunuco por vontade própria, por algum motivo ou alguma causa, seja religiosa ou não. E existia aqueles que eram eunuco de nascença. E ele, diz os estudiosos, que provavelmente ele era um eunuco por castração. Se ele era ou não, em Deuteronômio capítulo 23 vai dizer que essas pessoas, elas não podiam participar da assembleia. Essas pessoas não podiam participar de certa forma do culto no templo. Esse eunuco, provavelmente, ele era um prosélito, ou seja, ele era um adepto do judaísmo. Ele era um convertido ao judaísmo. Só que por ele ser eunuco, ele não era um completo prosélito. Existia dois tipos de prosélito: o prosélito da porta e o prosélito justo. O prosélito justo era aquele que se tornava judeu passando por toda a cerimônia, por todo o rito cerimonial. Ele passava pela circuncisão, ele passava por um batismo de água e ele começava a obedecer toda a lei. E o prosélito da porta não, ele não era obrigado a passar pela circuncisão, nem obedecer a lei e passar pelo batismo de água. Ele era uma pessoa que ficava num lugar separado dos outros. Ele era uma pessoa que não entrava na assembleia. Por isso é chamado prosélito da porta, porque na sinagoga ele não entrava. Ele ficava fora. Ele ficava separado. Ele não tinha tanto acesso assim. De certa forma era impedido o acesso e a relação. E olha só, quando eles vão andando em caminho, Filipe ensina o evangelho para ele, fala de Jesus, e o etíope vai falar assim: olha, ali a água. O que me impede de ser batizado? Filipe diz assim: nada. Se você crê,
de todo o teu coração. Então eu tipo de imediato diz: eu creio de todo o meu coração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então de imediato ele para a carruagem, Filipe desce, o etíope desce, eles vão à água, Filipe batiza, e a partir dali ele se torna um filho, a partir dali ele se torna um cristão. A partir daquele momento ele já não é mais um prosélito, ele já não é mais uma pessoa com limitações, ele já não é mais uma pessoa que não tinha acesso à relação. Agora ele era uma pessoa que, antes ele era uma pessoa que desejava o lugar de adoração, ele desejava de certa forma entrar aonde Deus habitava, que era o templo, porque no templo havia a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então de certa forma esse homem ele tinha um desejo muito profundo e intenso de participar daquilo, de estar perto daquela presença, de estar perto daquele relacionamento. E então quando ele ouve a respeito do Evangelho, de imediato ele sente o desejo muito profundo de se tornar um filho de Deus. Só que sabe o que é interessante, gente? É que esse homem que desejava essa relação, esse homem que desejava essa aproximação, agora tem o próprio Deus vivendo dentro dele. O lugar onde ele queria habitar era o lugar onde agora ele é a habitação. Ele se tornou a habitação. Eu preciso entender essas coisas, gente. Que Deus ele é um Deus que quebra conceitos e quebra paradigmas. É o que o Danilo domingo passado falou. Ele quebra conceitos e paradigmas. Às vezes o que nos impede de uma relação mais íntima e mais profunda com Deus é o nosso pecado, de certa forma. É aquilo que eu tenho feito. É as coisas que eu tenho praticado. Isso tem nos afastado dele. Isso tem me tornado distante dele. Isso tem causado um certo desejo de aproximação, mas eu acho que eu não posso me aproximar porque eu estou em erro, porque eu estou em pecado. Mas, gente, isso não tem a ver com o lugar. Isso tem a ver com o coração. Não é o que você vai fazer, nem onde você vai estar. É como o seu coração vai se abrir a Ele. É como o seu coração vai estar entregue a Ele. E o texto vai dizer que o eunuco ele se alegra. E de repente o Espírito arrebata Filipe e leva para outro lugar. E então ele volta para sua casa alegre. E Filipe se encontra em Azoto, indo em direção a Cesareia, e para onde Filipe passava, ele anunciava o Evangelho. Aqui a gente encerrou o texto. Eu comecei introduzindo falando do cumprimento de Atos 1:8, que fala do Evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. De Atos capítulo 2 até Atos capítulo 6, Jerusalém e Judéia. Atos capítulo 8, até mais ou menos capítulo 13, até mais ou menos capítulo 11, até onde ele chega em Antioquia, Samaria. E de Atos capítulo 13 em diante, a plenitude dos gentios. Mais precisamente, Atos capítulo 19, quando o Evangelho chega em Éfeso. É quando atinge a plenitude dos gentios. Mas olha só, a igreja só foi capaz de cumprir a vontade e o ide, porque o Espírito desceu sobre elas e elas receberam o derramar do Espírito. Filipe foi um homem que foi atento à voz do Espírito, atento ao clamor da humanidade, um homem de profundidade espiritual, um homem que não só trouxe conhecimento, mas estabeleceu relacionamento. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem guiado pelo Espírito. Sabe qual que é, hoje, a minha insegurança e o meu medo? É porque eu olho para esse tempo e percebo que a gente não está preparado para um derramar do Espírito. Eu percebo que a gente tem uma vida completamente desatenta. Porque eu não sei se realmente quando o Espírito vier sobre a minha vida, eu vou receber esse derramado do Espírito e vou me desgastar na minha futilidade.
Porque seja sincero com você mesmo, seja sincero com você mesmo, a vida que você tem levado. Se Deus te reaviva hoje, você vai voltar para sua casa e vai fazer o quê? Seja sincero, de verdade. Se você é tocado pelo Espírito, se você recebe um derramado do Espírito, você vai voltar para sua casa e vai voltar para aquela vida de novo? Você vai gastar tempo com o que você está gastando tempo? Você vai desgastar o seu tempo com as coisas que você está desgastando o seu tempo? Você acha realmente que Deus vai derramar o Espírito sobre a minha vida e sobre a tua vida para eu sair daqui e gastar isso com a minha futilidade? Com a minha desatenção? Será que Deus vai fazer realmente isso? Esse é o meu medo. A gente tem um desejo, uma vontade de cumprir o propósito e o plano de Deus nesse lugar. E para isso nós precisamos ser pessoas guiadas pelo Espírito. Eu preciso ser uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo. Mas será que eu estou preparado para receber isso? Será que eu vou suportar esse derramar de Deus na minha vida? Será que a minha vida é sustentável para manter isso? Será que a minha prática de vida diária, ela mais alimenta o Espírito ou ela faz com que o Espírito se afaste de mim? Ela mais aguça a minha atenção à vontade de Deus ou ela desvia a minha atenção da vontade de Deus? Será que ela coloca o meu coração no centro da vontade ou ela tira o meu coração do centro da vontade? Não é só desejar cumprir uma vontade. Eu preciso ter uma vida que sustente isso. Eu preciso ter uma vida que vai sustentar esse relacionamento. Atos capítulo 6 é quando Filipe aparece. Não só Filipe, como Estevão. Olha só. Filipe vai sair de Atos capítulo 6, das mesas. Ele vai para o avivamento em Samaria. E do avivamento em Samaria, ele vai para um pessoal com etíope. Ele faz esse percurso. Ele vai sair de Atos capítulo 6. Quando ele sai das mesas, vocês vão entender isso que eu vou explicar. Ele vai para o avivamento em Samaria. Do avivamento em Samaria, ele vai para o pessoal com etíope. Em Atos capítulo 6 vai aparecer uma necessidade na igreja. Vai dizer que os judeus de fala grega começaram a murmurar porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento diário. Então houve uma necessidade, houve um problema naquele momento. A igreja crescia muito e os apóstolos não conseguiram, a estrutura, ela não conseguiu suportar a forma como a igreja começou a crescer. Então a estrutura ela era insustentável. A igreja crescia e começou a existir problemas administrativos na igreja. Problemas de organização. Então as pessoas começaram a reclamar e a murmurar porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas. A distribuição de alimentos, diziam eles, não estava sendo feita da forma correta. E os apóstolos fazem o seguinte. Eles chegam à conclusão. A gente não pode negligenciar o ministério da palavra para servir as mesas. Ele chama de mesa. A gente não pode largar isso por outro. E eles propõem o seguinte. Escolham entre vocês 7 homens. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E então eles escolhem 7 homens. E entre esses 7 homens estavam Filipe e Estevão. Filipe e Estevão. E o texto vai dizer que, a partir dali, a palavra de Deus ela se expandia cada vez mais, o número de discípulos aumentava e a igreja crescia. E um grande número de sacerdotes obedeciam a palavra, ou seja, a partir do momento em que a igreja for estruturada, ela começou a crescer de forma saudável. Mas presta atenção, os 7 não vieram de fora, os 7 estavam lá dentro. A solução para o problema, a solução para a necessidade não está fora, a solução está dentro. Aquilo que é a necessidade da igreja não está fora. Não é uma pessoa que vem de fora para cá que vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o problema é as pessoas que estão aqui. Aleluia! Glória a Deus! Filipe foi um homem que realmente se dispôs a resolver a necessidade do momento. Eu preciso ser uma pessoa que vai ser resposta em todo e qualquer lugar que eu estiver. Ele foi resposta nas mesas, ele foi resposta em Samaria e ele foi resposta para o eunuco. Ele saiu da estrutura, ele foi para o público, do público ele foi para o pessoal. Mas ele saiu da estrutura.
Eu não posso deixar a minha estrutura, tentar ir para o público ou então tentar ir para o pessoal sem antes estabelecer a minha base. Eu não posso deixar a minha base em falso, eu não posso deixar a minha base sem alicerce, sem estrutura e querer ganhar o mundo. Eu não posso querer ir atrás das pessoas se eu não estruturei ainda a minha base. Eu preciso estabelecer a minha base, para que então eu vá em direção do cumprimento ao próximo propósito. Mas a solução não está fora, a solução está dentro. Felipe e Estevão, os dois homens que marcaram esse momento de alinhamento da igreja, eram pessoas que estavam dentro. E eu tenho falado, isso é um tempo de alinhamento, e é um tempo de pessoas que serão levantadas para o ministério profético. Quando eu falo de ministério profético, não é eu te digo isso, eu te digo aquilo. É um ministério de alinhamento. Toda vez que Israel se desviava, Deus levantava o quê? Deus levantava um profeta, dizendo, no caminho não é esse, o caminho é outro. Um profeta é para dar direção, o profeta é para dar orientação, o profeta é para colocar no prumo a igreja. Filipe e Estevão foram pessoas que foram proféticas para aquele tempo. Pessoas que devolveram a igreja de volta ao projeto de Deus, ao plano de Deus. Assim deve ser a minha vida e a tua vida. Pessoas que realmente vai assumir a posição de responsabilidade, vai assumir esse ministério profético, vai resolver, vai solucionar o problema que é visível no nosso lugar e vai posicionar a igreja de forma correta. Eu preciso ser resposta, gente. Eu preciso ser resposta. Mas os discípulos, os apóstolos dizem assim, escolham pessoas entre vocês, o quê? Boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Eu tenho que preparar a minha estrutura primeiro. Não é só desejar e só querer. Eu preciso trabalhar o meu respeito. Eu preciso trabalhar aquilo que vai produzir respeito para mim. Eu preciso ser uma pessoa de relacionamento cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser uma pessoa prudente naquilo que fala, na forma como trata as pessoas. Eu preciso ser sábio. Não é só desejar uma coisa. Não é só ver um problema e ficar falando do problema. Não é só identificar uma necessidade e falar que está precisando de algo, porque está errado, porque não está certo. Não. Você viu um problema, se encontrou uma necessidade, Deus está te responsabilizando por aquilo. Eu sempre tenho falado. As pessoas que mais observam problemas e necessidades são as pessoas mais responsáveis pelos meios. Amém? Eu preciso trabalhar a minha base. Respeito. Eu sempre falo que a autoridade, a base da autoridade é o respeito. A base da autoridade é o respeito. As pessoas só vão dar ouvido àquilo que você fala a partir do momento que elas te respeitarem. E Deus é um Deus de restituição, gente. Você pode ser o mais zoado que for. Deus ele pode restaurar a tua vida e te tornar um homem de respeito. Lembra que eu falei do demoniado gadareno? Ele era um homem que perturbava aquele lugar. Era um homem que atormentava aquele lugar. Mas no final, depois de um encontro com Cristo, ele foi uma pessoa que exalava o bom perfume de Cristo. Ele foi uma pessoa que anunciou o Evangelho a todo aquele lugar. E o Evangelho vai dizer que Jesus volta a Gadara de novo. Ele volta àquela região. E vai dizer que quando ele volta, as pessoas ouviram falar que Jesus estava lá. Então eles trouxeram os seus doentes. Gente, você acha por que as pessoas ficaram sabendo que Jesus era um Deus de cura e de libertação? Através da vida de quem? Vocês estão entendendo? É um tempo de trabalhar a minha base. Ele vai restaurar o meu e o teu respeito. Ministério profético, gente. É um ministério de responsabilidade. Agora sim a gente vai falar detalhadamente a respeito de responsabilidade. Antes a gente estava falando sobre uma geração de responsabilidade. Só que às vezes a gente pensava que a responsabilidade que Deus estava falando era a respeito da nossa religião, da nossa estrutura religiosa. Mas não é a respeito disso. É um tempo de responsabilidade para com o próximo. Não é um tempo necessariamente que você vai ser responsável aqui dentro dessa estrutura. É um tempo que você vai ser responsável pelo outro. E para você ser responsável pelo outro, você tem que trabalhar a tua estrutura e a tua base. Trabalho a minha base, automaticamente a minha base ela firma e alicerça a minha estrutura, e então eu vou para o segundo passo. Das mesas, Filipe vai em direção a Samaria, ao avivamento ao pessoal com o eunuco.
A palavra de Deus para nós é essa hoje. Eu preciso ser resposta em todo e qualquer ambiente que eu estiver. Eu tenho que ser resposta. Eu preciso colocar no meu coração que Deus quer fazer de mim e de você profeta do Senhor. Profetas que vai anunciar aquilo que está errado, não por meio de palavras, mas por uma vida, pelo estilo de vida. Noé foi um homem que subjugou a nação, o mundo daquele tempo. Não porque ele proclamou o Evangelho, mas porque ele tinha uma vida com Deus. O teu estilo de vida é uma acusação para aquilo que está errado à tua volta. Deus quer fazer da tua vida uma acusação constante para aquilo que não está certo à tua volta. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Convido vocês a ficarem em pé. Glória a Deus.